E agora sim, começando de fato, diz aí, Diego. Isso aí, tamo junto. Aê, tamo junto. Foi. Líder dos Jovens que Vencem, lá de Campo Grande, voltou aqui. Vai abençoar nossa vida mais uma vez com um tema muito importante, né, Diego? Gostei muito do tema, muito Gostou, importante. gostou? Interessante demais. E é bem parecido com outro tema que você fala aqui também no Diz aí. Exatamente, sobre pecado. Pecado é perdão. É, sobre perdão de pecado e tudo mais. Já ia falar, ué, que tema é... Estudou errado ali. Eu falar, eu também estudei errado, então... Bom, perdão. É o tema de hoje, perdão, como curar a alma. E bom, falam por aí, né, que quando você perdoa, é como se deixasse a alma mais leve, né, lavasse ali a alma, tirasse um peso do coração, e realmente é isso? O que a Bíblia fala sobre esse link, perdão e curar a alma? Muito bom, vamos lá. Curar a alma é curar os sentimentos, né? A pessoa que é ofendida, geralmente os sentimentos são feridos, então precisa de um tratamento. E a melhor pessoa para tratar o coração, né, do ser humano, a alma do ser humano, é o nosso Deus. Então, sim, tem essa ligação, é preciso desse tratamento. Então a nossa alma pode ser curada e a melhor pessoa para isso é o nosso Deus amado. E qual que você entenderia, assim, diante a experiência que você tem, diante a Bíblia Sagrada, qual seria a base do perdão? Olha, o perdão, o melhor que eu posso dizer é assim, Deus ele veio e perdoou nossos pecados. Né? Se queremos ser parecidos com Cristo, o ideal é que a gente siga o mesmo caminho. Então, toda a história de vida de Jesus, por nossa vida, né, se entregando na cruz, perdoando nossos pecados, devem ser seguidas por seus filhos amados. Então, se eu sigo a Cristo, também devo perdoar. Então, eu traço um caminho, né? Jesus deixou ali um caminho para a gente seguir. É isso. Então, a história de vida de Jesus, ela nos surpreende, nos cativa e vai curando a nossa alma, vai nos alertando, nos pontuando. Ó, é aqui. Perdão é possível. Vamos curar essa alma. É interessante isso porque se a gente for olhar para nós fomos perdoados. Isso. E tem até aquela história de um rapaz que devia uma quantia que ele não tinha condições de pagar, de forma alguma. E daí ele vai, pede misericórdia e o rei perdoa a dívida dele. Pensa, não sei se a gente fosse comparar aqui, pensa em vários milhões, bilhões, sei lá quanto que expressamente, né? Ele estava devendo ali, convertendo a moeda. Qual quantia seria essa? A gente não sabe aqui precisar agora. Era uma quantia que ele não tinha condições de pagar. E quando ele recebe esse perdão, logo em seguida, nem demorou, logo em seguida ele encontra um conservo dele que devia uma quantidade que era o quê? 0,0%. Bem menor, né? Poxa, uma quantidade muito inferior que esse conservo devia a ele. E ele que acabou de receber o perdão, o que ele deveria fazer? Poxa, perdoar o conservo dele, né? Ele acabou de sair ali, o coração cheio de gratidão. Poxa, o rei foi misericordioso comigo. Eu vou exercer também de misericórdia para o conservo. Mas foi o contrário o que esse rapaz fez. Ele foi lá, castigou, cobrou ele. Não, paga o que me deve, paga o que me deve. E daí o rei ficou sabendo disso. E qual lição que nós tiramos disso? Porque nós precisamos exercer o perdão da mesma forma, da mesma proporção a qual fomos perdoados. Muito bom. A gente é muito bom, às vezes, em julgar. No seguinte sentido, porque a gente olha o cisco do olho do irmão, né? E vê o erro dele, e vê o que ele precisa acertar, mas de repente eu não tô vendo a trave que tá no meu olho. O que eu preciso arrumar na minha vida, me acertar com Deus. Então, fica essa reflexão também pra gente. A gente é bom em julgar o erro dos outros, mas os nossos erros a gente não julga. A gente quer misericórdia só pra gente, pros nossos erros. Misericórdia pra trave do meu olho, mas pro cisco do irmão, sem misericórdia, sem perdão. E tá errado isso. Tá errado. Nesse texto, né, de Mateus 18 que você citou, Jesus ele encerra essa parábola com uma situação bem drástica, né? A falta de perdão daquele servo para o conservo determinou a ida dele. Ele foi determinado aí para os atormentadores. Então, é importante a liberação do perdão, porque, como você comentou, na medida que fomos perdoados, nós fomos perdoados por Cristo, nós também devemos perdoar. Isso é importante. E o que acontece com a pessoa na posição de quem exerce o perdão em relação a outra pessoa? O que acontece com ela? Eu costumo dizer que, assim, a pessoa, quando ela está ferida por alguém,
ela está meio que amarrada a outra pessoa. Então, quando ela libera o perdão, aquelas amarras são desfeitas. Então, Jesus deixa esses ensinamentos, né, sobre o perdão do próximo, para você não estar apegada ao próximo, senão você vai trazer aquela carga, você vai olhar para aquela pessoa, você vai sentir ressentimento. Se for uma pessoa, né, que feriu, às vezes a própria pessoa se fere, mas nesse caso, né, uma pessoa te feriu, você não consegue liberar o perdão, então você fica preso a ela. Por quê? Olhou ela passando, ela me feriu, né? Então você tem um ressentimento, tem um rancor. Ou seja, sua vida está travada naquilo lá. Lá atrás. Naquele fato lá atrás. Lá atrás. Isso é muito perigoso, porque você vai olhando lá para trás, você travou tudo, né? E eu comentei da última vez que a gente conversava sobre Filipenses 3,13. O propósito não é ficar agarrado lá no passado, mas sempre avançar. É você abandonar esse estado liberando o perdão, que ao liberar o perdão você está livre. Você está livre e aí você vai conseguir avançar. Tendo um foco ali em Cristo, você consegue avançar. Não, a gente não consegue andar olhando com a cabeça para trás. Você vai bater em alguma coisa, vai dar ruim de algum jeito. E além do que, até complementando o que você falou, porque quando nós exercemos o perdão, fazendo o link também com a parábola que Jesus conta, nós nos tornamos mais parecidos com o nosso Criador, mais parecidos com Deus. Por quê? Ele exerceu o perdão para conosco. Se eu procuro a cada dia ser mais parecido com Jesus, ter a identidade dele em mim, ter a mente de Cristo, o jeito de Cristo, a fala de Cristo, então quando eu exerço o perdão, eu me torno mais parecido com ele. E um ponto importante é, assim como a gente também fala sobre o amor, a questão do perdão também é uma escolha, né? Você guiado pelo ressentimento, você não vai perdoar alguém, mas você entende tanto esse ponto da identidade como o ponto de você, se não perdoar, continua amarrado àquela situação. Tem uma trave, né? Te impede, você não consegue avançar. Exatamente, tem toda essa situação. Então, assim, libere o perdão porque você foi perdoado, porque você quer ser parecido com Cristo, porque você escolhe, mesmo você não sentindo. Não é por sentimento que a sua vida é dirigida, mas sim por mandamento. Então, é uma escolha perdoar o seu próximo. E tem limite para isso? Tem limite? Então, não, você tem que liberar o perdão. Tem que liberar o perdão, né? Sem limite. Então, você tem que liberar. Jesus ensina na parábola dos 70 vezes 7, né? O pessoal, tem uma quantidade? Não, não existe quantidade. Se a pessoa falhou, você vai lá e libera o perdão. É difícil porque a pessoa que é ferida, ela sente a honra dela ofendida, ali ferida também. Então, é mais difícil para a pessoa. Mas ela tem que entender, você comentou aqui, é uma questão de decisão, uma questão de obediência. Ela tem que pensar assim, que é uma questão de vida ou morte. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa não libera o perdão, como falamos aqui, ela está agarrada, em algum momento aquilo pode levar você para os atormentadores, de Mateus capítulo 18, versículo 32 em diante. É um perigo. Então, é uma questão de vida ou morte. Se você obedece a Deus, você toma a decisão de liberar o perdão, quantas vezes for necessário, que eu acho difícil, mas temos que praticar a obediência. Fique tranquilo, Deus também vai perdoar você, né? Ele chega a dizer assim, perdoe as pessoas quando vocês estiverem orando para que as suas ofensas sejam perdoadas. Assim como. Mateus 6. Tem essa, acho que é uma conjunção, não sei, ou um advérbio, enfim, mas que diz da mesma medida, da mesma medida. Então você quer receber esse perdão? É da mesma medida que você perdoa. Isso é muito importante. Jesus faz assim, olha, eu posso liberar perdão para você, libero perdão para o outro. Então você está grudado ali. É uma questão também de amor, você comentou em algum momento ali, né? É uma questão de amor, de obediência. Então, quando você faz isso, ainda contra a sua vontade, porque você vai lutar contra a sua vontade, né? Você vai lutar contra o seu corpo, mas sua você carne. Decide, mas você decide, você escolhe. Vai ficar ali no início talvez difícil, mas em algum momento o amor de Deus vai te constranger, vai limpar o teu coração e você vai acabar não sentindo mais nada pela pessoa ou pela situação que aconteceu que levou você àquela situação final. Então, em algum momento, Deus vai te conduzir. Mas eu tinha comentado com a Nise, minha esposa, sobre a busca a Deus, né? Sobre buscar a Deus para você receber de Deus essa paz no teu interior, para você conseguir liberar, para conseguir conversar com a pessoa. Porque depois... Tratar da mesma forma, né? O tratamento, porque depois que você fala, libera... No dia seguinte, e aí, como é que vai ser, né? Você vai ver aquela pessoa, então você precisa de Deus, você precisa buscar o Espírito Santo para te ajudar naquele tratamento ali.
E ele vai fazendo isso no seu coração. À medida que você vai se entregando a Deus, de glória em glória, como declara a palavra, você vai sendo transformado. Você falou uma coisa também que me chamou muito a atenção, que é a questão do amor constranger. Sim. Porque pensa em quantas situações você teve a oportunidade, ou você ainda tem, aproveite, mas você teve a oportunidade de liberar o perdão sobre alguém. De repente, até alguma situação em que você foi muito injustiçado, não sei pelo que você passou, mas o amor constrange. Sim. Quando você oferece o perdão para aquela pessoa, você também está demonstrando o amor de Cristo. Você está deixando ela constrangida no sentido de que é uma oportunidade para, de repente, você entrar com o evangelho. De repente, a pessoa que não conhece é Cristo. E foi uma situação onde coube ali o momento da pessoa introduzir a palavra, mostrar um pouquinho da característica e da identidade de Jesus através do perdão, através da demonstração do amor. O amor constrange. Sim. Então, assim, é uma oportunidade também, não só de mostrar o caráter de Cristo, mas de levar, de repente, uma outra alma também para Cristo. E agora eu quero ir para o caso de hoje. Alguém pedindo ajuda, Diego. E dentro da palavra a gente pode auxiliar essa pessoa. Legal, muito bom. E é o Leonardo e ele nos escreveu assim. Me chamo Leonardo, tenho 26 anos e me converti há 2 anos. Desde que me converti, tenho lutado com a falta de perdão em relação ao meu pai, que nunca conheci. Essa ausência criou uma ferida em minha alma e apesar de querer liberar o perdão, me sinto preso nesse ciclo de ressentimento e mágoa. Busco curar a minha alma, mas não sei por onde começar. Quero encontrar paz para seguir em frente, mas sinto como se essa falta de perdão estivesse me impedindo e mesmo tentando muito, eu vivo nesse ciclo infinito. E aí, Diego, diz aí. Olha, como ele falou, ele já consegue identificar, né, que tem um problema e esse problema é até muito sério, porque nós não sabemos se existe uma convivência, né, se é dentro de casa ou algo assim, mas ele já identifica que tem um problema, que é um ciclo, porque quando ele tenta, ele não consegue. Então ele vai ter que pedir ajuda e não tem outra pessoa a não ser o Espírito Santo para ajudar. Então o Espírito Santo, ele ensina a gente a ser cristão. Em João 14, 26, ele é nosso ensinador, ele é nosso mestre, nosso professor. Então ele pode muito bem ensinar esse rapaz a conseguir conviver, a conseguir liberar o perdão, a conseguir entender os passos, os processos, né? Ele vai ter que ouvir mais ao Espírito Santo, né? Colocar o coração mais diante de Deus, porque e depois de começar a praticar, porque isso foi o que a gente comentou no primeiro bloco, é uma obediência ao Senhor e vai requerer dele. Agora, Deus está olhando para o coração, né? Para o coração dele e fala, olha, agora é com você, você tem que me buscar, tem buscado o Espírito Santo, eu estou te ensinando algumas coisas, algumas pequenas missões estou te dando no dia a dia para você. Agora está na hora de você praticar a prova real. A prova é você conseguir olhar para o seu pai e falar, olha, pai, eu te perdoo, e ali se reconciliar. E é possível, temos relatos na Bíblia sobre isso. A história de José, por exemplo, é o relato bíblico mais impressionante. Né, traído, maltratado pelos irmãos, né, então deixado para trás, vendido como escravo e etc. E ali no final de tudo, ali perto do final, ali ele vai lá e consegue perdoar os irmãos. Algo difícil? É muito difícil, né, porque o perdão, ele é libertador. E o inimigo, sabendo disso, sabendo que é libertador, o que ele faz? Ele trabalha ainda mais para prender a pessoa. E ele dá sugestões, né? Sim. Você vai perdoar ele fez tão mal isso, pra né? você. Faz você lembrar de algo. Até hoje você sofre por conta disso, por culpa daquilo e aí pronto. Fica nesse ciclo de ressentimento, de mágoa, a pessoa revivendo, sentindo aquelas dores novamente. Sim. O ressentimento é isso, você ressentir tudo aquilo que você já sentiu em um momento que te fez muito mal. Isso é muito ruim. Isso com o passar do tempo, vai levar a outros problemas. Se você pegar e ler lá em Gálatas 5, as obras da carne, alguma dessas obras tem lá ódio, por exemplo, pode desenvolver um ódio. Esse ressentimento constante, essa mágoa ferindo o coração, pode desenvolver desencadear outras coisas no coração dele. Prejudicar até a entrada no reino de Deus, olha isso. Então é muito importante que a gente se apresente sempre assim, com o coração, Deus, tratável. Né, ou tratável pelo Espírito Santo. Então coloque-se diante de Deus, como João 14, 26. Ele pede para você se aproximar, para que o Espírito Santo
cuide de você, te ensine como viver para Ele. E o Espírito Santo, ele vai ensinar, porque ele é um mestre, ele é um professor, ele é o consolador. E nos momentos de dificuldade, ele vai te ser o auxílio nesse momento, até você conseguir dar o passo da vitória ali e falar, olha, eu consegui perdoar, eu consigo olhar para meu pai e não consigo ter mais um ressentimento ou a mágoa não vem no meu coração. Apesar de existir não lá. sentir mais tristeza. Porque às vezes a pessoa pensa assim, perdoar dá eu tô doido, assim, né? Amnésia. Uma amnésia. Não tem como. Se for algo muito gritante, uma coisa que realmente machucou muito, vai estar lá na sua memória. Só que você vai resolver, como eu falei, né? Eu tenho esse versículo no meu coração, passar adiante. É você não esquecer, mas você deixar para trás e avançar. Sim. Entendeu? Filipenses 3, 13, 14. Olha, eu vou prosseguir para um alvo maior. Eu vou deixar esse ressentimento para trás, vou deixar essa mágoa para trás e eu vou buscar algo maior do que isso aqui. Você deixou. Sabe o que acontece quando a gente olha para trás? O que acontece? Vira igual uma estátua de sal. Daí a gente tem uma grande lição também, porque ela estava olhando para o passado, ela estava, lembrando talvez, né? Lembrando de tudo que ela viveu ali, poxa, e ela olha para trás, sendo que a ordem era expressa para saírem de lá. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua. Quando você olha para trás, você fica parado. Quando você olha para trás, você morre ali, naquele ponto. A menos que você abandone aquilo, você não consegue seguir adiante, como o Diego tanto tem falado aqui, muito bem falado. E uma coisa que me chama a atenção quando a gente lê o caso aqui do Leonardo, é porque uma das representações que nós temos de Deus é pai, dentre tantas coisas. Sim. Então, isso pode acabar interferindo também na questão da paternidade, porque naturalmente a gente acaba associando. Então, uma pessoa com essa ausência do pai, e aí você olha para Deus que fala, eu sou teu pai, eu não te abandono. Peraí, como assim? O pai não abandona, o meu pai me abandonou. Então ela pode assim naturalmente fazer essas associações e pode ser que esse fato natural interfira na sua paternidade até mesmo com Deus. Então é algo que precisa realmente ser consertado. E uma coisa que me chama a atenção também é, mesmo que você tenha a ausência de um pai, aqui no caso ele nunca o conheceu, nós não sabemos o motivo, mas o Espírito Santo preenche cada lacuna do seu ser. Ele é eu sou, né? Deus disse isso, eu sou. Então ele pode ser o seu amigo, ele pode preencher a lacuna da falta de um pai, a lacuna da falta de uma mãe, eu não sei, mas o Espírito Santo, ele pode preencher o seu coração naquilo que você tem falta. É como se fosse uma essência, né? E que dela parte ali tudo o que você precisa. Ele é eu sou, tudo o que você precisa. Então busque preencher essa falta primeiramente no Senhor. E com essa falta preenchida vai ser até mais fácil você liberar perdão para o seu pai. Vai ser, né, o pai natural no caso. Vai ser mais fácil você liberar perdão e, como eu falei até no bloco anterior, de repente ele não conhece a Jesus e seja essa a chance, essa seja a porta que você fale de Jesus para ele também, de como ele mudou a sua vida, de como ele preencheu o seu coração. Então, assim, é uma série de questões. É a paternidade, é o Espírito Santo preenchendo o seu coração e se tornando mais fácil você liberar o perdão. É claro, é uma infelicidade, né? Você nascer numa família ali e não ter a presença do seu pai, o exemplo do seu pai, mas o Espírito Santo preenche. Ele é capaz de te ensinar todas as coisas. E como você muito bem falou, ele é o consolador. Então, independente do que você tenha passado, o Espírito Santo consola o seu coração. Então, assim, se entrega na presença de Deus. Se esforce em conhecer o verdadeiro Pai. Esse Pai não te abandona, esse Pai não te decepciona, ele jamais vai te deixar sozinho. Aliás, ele falou que estaria conosco até o final dos tempos. Então, assim, esse Pai jamais vai te abandonar. Não deixe que isso influencie na sua paternidade com Deus. O assunto aqui está muito bom, eu gostei demais. Eu ia introduzir um outro assunto, mas infelizmente o tempo não nos permite. Vai ter que voltar outra vez, Diego. Show de bola, muito bom. Faz aquele convite especial para os jovens. Claro, pessoal, nós nos encontramos todo domingo às 3 horas da tarde na Avenida Cesário de Melo, 2245, Campo Grande. Eu aguardo vocês, é um culto abençoado, Deus fala aos nossos corações e traga a sua galera. Vai ser uma bênção, vai ser muito bom receber vocês. E as nossas redes sociais. Segue a gente lá, @JQV Campo Grande RJ. Vai ser muito gratificante ter você lá no nosso quadro de amizade. Perfeito.
feito, você vai ser muito bem abraçado, acolhido pelos jovens que vêm lá de Campo Grande. Isso aí. Muito obrigada, Diego, mais uma vez. Aí, Deus abençoe sua amém. vida. Tamo junto. Seja uma bênção, Diego, e Valeu. volte sempre. Muito obrigado, gente. Você de casa, muito obrigada. Você que ficou com a gente até aqui. O programa foi sensacional. E eu te espero numa próxima, hein? Tchau, tchau. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!